Capítulo 311. Todos eles são conhecidos. Ilha de teste. Estava garoando. Caim ouviu os sons de uma batalha e aproximou-se lentamente, vestindo uma capa de chuva camuflada. A habilidade psíquica de Slowpoke foi aplicada aos seus pés, permitindo que ele andasse sem fazer nenhum barulho. Ao se aproximar, Caim finalmente viu algumas pessoas no meio de uma briga. A chuva deixou o ar muito enevoado, especialmente com esse tipo de garoa leve, tornando possível ver apenas sombras e não pessoas com clareza. Caim percebeu que algumas pessoas estavam comandando seus Pokémon em batalha, mas não estavam lutando contra Pokémon selvagens, era uma batalha entre treinadores. A cerca de 200 metros de distância, era impossível distinguir algo claramente, então Caim teve que se aproximar. Felizmente, Caim não conseguia ver claramente as pessoas à sua frente, e elas também não conseguiam vê-lo. Além disso, eles não estavam prestando atenção ao que acontecia ao redor. A uma distância de cerca de 100 metros, Caim, com a ajuda da habilidade psíquica de Slowpoke, conseguiu se esconder em uma árvore. Movendo-se entre os galhos, ele reduziu a distância para apenas 50 metros. Se ele tentasse se aproximar mais, seria perigoso. Felizmente, a 50 metros de distância e com sua percepção aguçada após despertar suas habilidades psíquicas, Caim conseguiu discernir a situação abaixo. Eram 5 pessoas no total, mas claramente 4 estavam juntas, e uma delas estava enfrentando o ataque combinado das 4. Embora os 4 estivessem atacando uma única pessoa, esse indivíduo conseguiu se defender sem ficar em desvantagem. Cada um dos 4 treinadores controlava 2 Pokémon, enquanto o que estava sozinho treinava 4. Controlar 4 Pokémon ao mesmo tempo é uma tarefa mentalmente muito exigente para um treinador. Pode ser viável por um curto período, mas quanto mais tempo se prolonga, maior a probabilidade de ocorrer um erro. Caim não fez nenhum movimento, apenas se deitou na árvore, observando. Como que para atender aos desejos de Caim, a garoa começou a dissipar-se e, finalmente, Caim pôde ver a aparência das pessoas lá embaixo. Ninguém saberia até ver, mas foi uma surpresa. Para surpresa de Caim, ele reconheceu quase metade das pessoas que estavam lá embaixo. Dos 4 que estavam juntos, um era alguém que Ski havia indicado a Caim antes do início do teste final. Era um indivíduo que originalmente pertencia ao grupo dos Solitários, mas que, na última noite, havia sido recrutado por Xander. No último teste, ele havia ficado em 8º lugar e, se Caim se lembrava corretamente, seu nome era Nakajima. Os 2 Pokémon de Nakajima, Kubat e Hatikat, eram claramente os mais fortes do grupo de 4. Embora Caim não se lembrasse dos nomes dos outros 3, ele reconheceu que eles também pertenciam à facção de Xander. Ele não esperava que os 4 tivessem tanta sorte de se encontrarem nesta enorme ilha de testes. E como pertenciam à mesma facção, não havia disputa sobre quem deveria liderar. Embora Nakajima tenha entrado no último dia, devido à sua 8ª colocação no ranking, os outros 3 o reconheceram como líder. 4 pessoas, com um total de 8 Pokémon, estavam envolvidas em uma luta com os 4 Pokémon do oponente. E se o oponente era alguém que Caim conhecia, ou melhor, alguém com quem ele tinha ainda mais familiaridade do que com os outros 4. Era Miyamoto, o mesmo que havia sido teletransportado diretamente na frente de Caim no primeiro dia, onde perdeu um Machoke e Caim capturou seu Primiap. Miyamoto era um dos principais subordinados de um oficial da equipe Rocket, especializado em Pokémon do tipo lutador. Sua força era considerável e, se participasse do teste na ilha, tinha potencial para ficar entre os 3 primeiros colocados. No entanto, ele tinha mais Pokémon do que a maioria na ilha de testes, e em uma batalha total, provavelmente apenas Xander poderia enfrentá-lo. Isso demonstrou quão aterrorizantes eram aqueles que entraram na ilha de testes posteriormente. Mesmo alguém relativamente mais fraco poderia superar a maioria dos outros competidores na ilha. Se Miyamoto estivesse em sua melhor forma, os 4 à sua frente não seriam páreo para ele. Mas depois de lutar contra Caim, ele havia obtido 2 de seus Pokémon capturados, e agora mal conseguia lidar com os 4. Ele estava em posição defensiva. Droga, droga, droga. Se não fosse por aquele maldito Caim, que capturou meu Primiap, eu esmagaria a cabeça deles com um único golpe, praguejou Miyamoto enquanto lutava lá embaixo, sem saber que Caim, o mesmo a quem ele amaldiçoava, estava em uma árvore logo atrás dele, observando. Primiap era seu Pokémon principal e também o que tinha o maior poder de ataque. Agora, sem Primiap, sua equipe estava incompleta. Os adversários, sem qualquer pudor, usaram sua vantagem numérica para desgastá-lo aos poucos, evitando o confronto direto.
Além de seu Dodrio, um Pokémon do tipo normal e voador, todos os seus Pokémon tinham atributos de lutador. Mas os oponentes tinham 3 Golbat, o que o colocava em desvantagem. Um desses Golbat era particularmente forte e havia aprisionado seu melhor Hitmonchan, reduzindo significativamente sua capacidade de luta. Além disso, metade dos Pokémon do oponente possuía atributos do tipo veneno e geralmente atacava lançando o veneno antes de recuar, tentando enfraquecê-lo lentamente. Você é um daqueles que, de acordo com as regras, deveriam participar no final? Se for, sua força não é tão impressionante assim. O cara que tanto preocupava o chefe Xander só tem essa habilidade, disse Nakajima com um sorriso frio ao ver a situação se estabilizar. Ele não prestou atenção à expressão sombria de Miyamoto, que parecia prestes a explodir. Na verdade, Nakajima já havia notado Miyamoto há muito tempo. Depois de sobreviver por 3 meses na ilha de testes e ser avaliado semanalmente, ele já tinha visto a maioria dos competidores pelo menos uma vez. Assim que o viu pela primeira vez, Nakajima adivinhou quem ele era. No entanto, ele não atacou imediatamente. Em vez disso, esperou pacientemente pela sua oportunidade. Talvez por sorte, pouco depois de entrar na ilha de testes, Nakajima encontrou outros 3 membros da facção de Xander. Graças à sua vantagem de poder e status, ele logo conseguiu que os 3 reconhecessem sua posição e se aliassem a ele. Após reunir os 3, ele esperou até que Miyamoto baixasse a guarda para atacá-lo. Inicialmente, ele pensou que, se não conseguisse vencer, pelo menos poderia usar os outros 3 como bucha de canhão para escapar. Mas, para sua surpresa, a pessoa de quem Xander falava com tanto medo acabou sendo facilmente derrotada por seu grupo de 4. Embora Nakajima admitisse que, em uma luta contra provavelmente não conseguiria vencê-lo, a vantagem numérica também era uma forma de força. Foi assim que aconteceu a cena que Cain estava assistindo. Dos 4, Nakajima era o único com habilidades notáveis, enquanto os outros 3 eram medianos. Mesmo assim, eles conseguiram manter Miyamoto sob controle. Tudo graças à sábia liderança do mestre Nakajima. Ele estava entre os 10 melhores no teste anterior. Se não fosse pela necessidade de economizar tempo, o mestre Nakajima o teria derrotado sozinho, elogiou um dos 3. Com suas palavras, os outros 2 rapidamente se juntaram e também o elogiaram. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 312 Contra-ataque desesperado. Ao ouvir essas palavras, Miyamoto quase cuspiu sangue em seus rostos. Se minhas forças não tivessem diminuído tanto, será que eu precisaria ser impedido por esse bando de incompetentes? A situação estava se tornando cada vez mais desfavorável. O longo período de concentração necessário para comandar seus 4 Pokémon em batalha começava a cobrar seu preço, e ele sentia que não conseguiria mais acompanhar o ritmo da luta. Os inimigos nem sequer tentavam um ataque direto. Preferiam evitar o combate frontal e enfraquecer seus Pokémon lentamente. Em particular, o líder do grupo tinha a capacidade de conter 2 de seus Pokémon, mas optou por enviar apenas um para a batalha, mantendo o outro ao seu lado para proteção, enquanto também vigiava seus 3 companheiros. Os 3 que seguiram as ordens de Nakajima também entenderam isso. Depois de sobreviverem 3 meses na ilha do teste, nenhum deles confiava totalmente nos outros. Quem acumula demais acaba perdendo. De repente, Miyamoto cometeu um erro ao dar comandos aos seus Pokémon, e Nakajima, que vinha esperando pacientemente, aproveitou a oportunidade para lançar um ataque feroz. Ele sacrificou um dos Pokémon de seu companheiro para derrotar o Machoki de Miyamoto. A situação mudou drasticamente. Embora ambos os lados tivessem perdido um Pokémon, Miyamoto perdeu o seu principal, enquanto Nakajima e sua equipe perderam apenas um insignificante. Contudo, o treinador cujo Pokémon havia caído ainda ostentava uma expressão sombria. Numa ilha tão perigosa como a Ilha dos Desafios, perder um Pokémon reduzia pela metade suas chances de sobrevivência. Ele ousaria arriscar seu único Pokémon restante em um ataque total? Se perdesse outro, provavelmente morreria ali. Valia a pena arriscar a vida por outra pessoa? Nakajima percebeu sua hesitação e gritou: Ataque total. Se derrotarmos esse homem, garanto que você sairá da ilha em segurança. Se eles conseguissem derrotar esse oponente poderoso e obter alguns de seus Pokémon, seu poder aumentaria exponencialmente. Nakajima poderia até ter uma chance de ficar entre os 3 primeiros colocados na competição. Ao ouvir suas palavras, o homem hesitou um pouco mais. No entanto, quando viu o Hachikate de Nakajima o encarando com aqueles olhos pequenos e penetrantes, ele não teve escolha a não ser atacar com tudo o que tinha. Ele só podia esperar que Nakajima cumprisse sua promessa. Miyamoto estava sendo encurralado pelos 4.
Após perder um Pokémon, ele finalmente não conseguiu resistir aos ataques. Seguindo as ordens de Nakajima, os quatro pararam de perder tempo e lançaram um ataque total. O rosto de Miyamoto ficou cada vez mais sombrio enquanto ele lançava um olhar sombrio para Nakajima, que estava de pé ao lado, de braços cruzados, confiante em sua vitória. Se eu vou morrer, você também não vai sair daqui, decidiu Miyamoto com fúria. Alguém que chegou tão longe na equipe Rocket não poderia ter feito isso sem sujar as mãos de sangue e ter um coração implacável. Idon-chan, contra-ataque. Depois, soco trovão, ataque aquele Golbat com tudo o que você tem. Fugiu Miyamoto. Os olhos de Idon-chan mostravam uma mistura de compreensão e arrependimento. Ele sabia o que seu treinador pretendia com aquele comando. Mas, rapidamente, um olhar determinado cruzou seu rosto. Como um Pokémon, seu treinador o havia tratado bem e ele tinha que fazer o que fosse necessário por ele. Hitmonchan resistiu ao ataque de Golbat e, com a força do movimento contra-ataque, sacudiu o Pokémon inimigo e desferiu um poderoso soco em Golbat. Golbat e Nakajima ficaram atônitos. Miyamoto havia abandonado completamente a defesa e Hitmonchan estava claramente disposto a se sacrificar. Qualquer um podia ver isso. Golbat, desvie depressa, gritou Nakajima desesperadamente. Mas já era tarde demais. O contra-ataque de Itunchan derrubou Golbat, deixando-o quase incapacitado. No entanto, Itunchan não tinha intenção de deixá-lo escapar. Estava preparado para dar a própria vida para cumprir a ordem de seu treinador. A eletricidade começou a se acumular violentamente em seu punho esquerdo, canalizando quase toda a sua energia. Ao ver a energia elétrica no punho de Itunchan, a expressão de Nakajima mudou drasticamente. O que você está fazendo? Pare imediatamente. Mas os outros Pokémon de Miyamoto não permitiram que os demais interferissem com Hitmonchan. Eles lançaram ataques suicidas para conter os outros Pokémon. Os três que seguiam as ordens de Nakajima também tinham suas próprias ideias. Nakajima os tratava como bucha de canhão, como escudos humanos. Agora que finalmente tinham a chance de enfraquecê-lo, fingiam lutar com todas as suas forças, mas só eles sabiam o esforço que realmente estavam fazendo. Droga. Hachikate, vai. Sem outra escolha, Nakajima enviou seu Hachikate, que estivera ao seu lado o tempo todo, na esperança de que chegasse a tempo de salvar a situação. Em seguida, ele pegou uma Pokébola e liberou um Koffing como proteção pessoal. Quase todos os treinadores entre os 10 melhores tinham 3 Pokémon. 2 eram os principais, e o terceiro geralmente era muito mais fraco. No caso de Nakajima, esse Pokémon fraco era Koffing. Hachikate avançou rapidamente, mas Hitmonchan, que já estava carregado, não seria impedido. Seu punho se transformou em relâmpago. Tchan. O ataque atingiu o Golbat deitado no chão em cheio. Uma onda de eletricidade percorreu seu corpo, dissipando-se no solo. Golbat, derrotado. Até mesmo um leve cheiro de carne cozida podia ser detectado. Eu vou te matar. Vou te levar comigo. Hachikate, Hiperfan. Nakajima ordenou furiosamente ao ver que Golbat não dava sinais de vida. Mas isso não importava, porque quando Hitmonchan lançou seu ataque, ele já havia sacrificado a própria vida. O golpe final drenou toda a energia de Hitmonchan. Hachikate atacou e mordeu o pescoço de Hitmonchan, matando-o instantaneamente. Ao presenciar a cena, Miyamoto demonstrou uma breve tristeza nos olhos, que rapidamente se transformou em loucura. Dodrio, Mankey. Esqueçam os outros Pokémon. Matem aquele Hachikate, ordenou Miyamoto entre dentes cerrados. Com os olhos vermelhos, ele encarou Nakajima diretamente. Mesmo que eu morra, não vou deixar você sair daqui ileso. Se eu conseguir matar seus 2 Pokémon principais, você acha que o Koffing pode salvar sua vida? Cedo ou tarde, você vai afundar comigo. Nakajima, incrédulo, observou Dodrio e Mankey ignorarem os outros Pokémon e atacarem furiosamente seu Hachikate. Naquele momento, ele entendeu a intenção de Miyamoto. Aquele olhar insano finalmente o assustou. Louco, louco. Ele é completamente insano. Hachikate, vote. O que vocês estão esperando? Não veem que estou prestes a matar o Hachikate daquele desgraçado? Vão mesmo se deixar manipular assim? Não tem vontade de lutar? Se ele morrer, e depois eu também, imagine tudo o que você poderia ganhar. Se ele não morrer, quanto você acha que sobrará para você? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 313. Kai intervém. Ao ouvirem as palavras de Miyamoto, os outros 3 permaneceram em silêncio, especialmente aquele que havia perdido um Pokémon desde o início.
Embora as palavras de Miyamoto claramente tivessem o objetivo de semear a discórdia, não se podia negar que ele estava falando a verdade. Se Nakajima tivesse permanecido vivo, quantos benefícios eles realmente poderiam obter após matar Miyamoto? Ou pior, será que Nakajima não os mataria também para ficar com todos os recursos e pontos para si próprio? Aos poucos, os três começaram a hesitar. Ao perceber a mudança, um sorriso doentio e insano surgiu no rosto de Miyamoto enquanto a expressão de Nakajima escureceu. Ele não podia negar que as palavras de Miyamoto refletiam seus pensamentos mais íntimos. Eliminar todos e ficar com tudo lhe traria o maior ganho. Droga, não se deixem enganar por ele. Ataquem-no com tudo o que tem. Prometo que vocês terão muitos benefícios se o matarmos. Mas, a essa altura, suas palavras já não surtiam muito efeito. Os outros três já não se esforçavam muito, observando enquanto Dodrio e Mankei, de Miyamoto, encurralavam Hachikachi. No entanto, tanto Dodrio quanto Mankei ficaram gravemente feridos, à beira da morte. Dodrio. Mankei. Dê o golpe final no Hachikachi. Matem-no. Quero que vocês se juntem a mim na sepultura. Miyamoto riu freneticamente, e ninguém mais ousou zombar dele. Esse homem era louco, um verdadeiro membro da equipe Rocket. Os presentes sentiram a verdadeira loucura dos membros da organização. O rosto de Nakajima estava sombrio. Hachikachi corria perigo mortal, não havia escapatória. Embora os Pokémon de Miyamoto estivessem à beira da derrota, ele não tinha tempo para vencê-los e estava ficando sem recursos. E ora ainda, os três treinadores começaram a afrouxar seus ataques e se aproximaram lentamente de Nakajima como se estivessem preparando sua própria fuga. A situação, antes favorável, transformou-se em um desastre. Eles queriam arrastá-lo para o túmulo. Louco. Ele é um completo louco. Pare. Pare já. Se você parar, eu juro que recuarei imediatamente. Eu poderia até ajudá-lo a eliminar esses três, garantindo sua fuga em segurança. Nakajima, desesperado, proferiu essas palavras. Mas o pior de tudo foi que ele disse isso em voz alta, na frente de todos. Essas palavras levaram os outros três a tomar uma decisão definitiva. Sem precisar se comunicar verbalmente, todos se lançaram sobre Nakajima. Talvez ele pudesse ter resistido um pouco mais, encontrando uma maneira de escapar, mas em seu desespero para salvar Hachikachi, ele falou sem pensar. E essa foi a sua ruína. Saber que alguém queria matá-lo era motivo suficiente para agir primeiro. 5 Pokémon atacaram ao mesmo tempo. Os Pokémon restantes de Nakajima não resistiram. Ao mesmo tempo que seu Hachikachi, ele foi derrotado pelo Pokémon inimigo. Assim, Nakajima, que era um dos mais fortes da ilha do desafio e um dos 10 melhores, perdeu todos os seus Pokémon e ficou à mercê de seus oponentes. O contra-ataque final de Hachikachi matou o Mankey de Miyamoto, deixando apenas o exausto Dorio, mal conseguindo ficar de pé. Os três treinadores agiram com grande coordenação, enviando seus Pokémon para derrotar Nakajima, que observava com uma mistura de descrença e resignação. Um dos lutadores mais fortes da ilha do julgamento havia sido morto por três desconhecidos. Nunca subestime ninguém nesta ilha. Se eles sobreviveram até agora, é porque possuem inteligência e força. Na verdade, as palavras de Miyamoto foram apenas o estopim. Vocês já haviam planejado isso há algum tempo. Com a morte de Nakajima, a confiança entre os três começou a ruir rapidamente. Mas eles ainda não se atacaram, pois Miyamoto ainda estava vivo e, com ele, estava o seu maior prêmio. Eles precisavam garantir esse prêmio antes de se voltarem uns contra os outros. Sem perder tempo, os três se prepararam para atacar o exausto Doril de Miyamoto. O Pokémon era tão fraco que qualquer um deles poderia derrotá-lo. Entretanto, Caim, que observava tudo de cima de uma árvore, sabia que aquele era o momento perfeito para agir. Tinha sido um espetáculo que valia a pena assistir. Caim refletiu. Mukou, use Tailuin de ataque rapidamente. Zoupoki, use teleporte para levar Mukou com você. Lembrem-se, priorizem derrotar os Pokémon, deixem os treinadores e o Dodrio para depois, ordenou Caim. Ataquem para matar. Os dois Pokémon assentiram. Os olhos de Slowpoke brilharam com um brilho azul e, num instante, graças ao seu movimento teleporte, eles cruzaram os 50 metros que os separavam dos 5 combatentes. Quando os 4 treinadores viram os dois Pokémon aparecerem de repente, seus rostos empalideceram. Os três reconheceram imediatamente o Murkrow de Caim. Era seu Pokémon inicial, famoso por ter derrotado Xander na ilha. Miyamoto, por outro lado, reconheceu o Slowpoke, o mesmo que causara tantos problemas antes. Mas, em vez de ódio ou ressentimento, seus olhos refletiam um lampejo de esperança e um forte desejo de sobreviver.
Caim queria informações sobre todos os participantes desse conflito e ele era o único que as possuía. Se ele estava ali, então devia haver uma chance de sobreviver. O ressentimento pela morte de seus Pokémon e pela captura dos outros desapareceu de sua mente. Para um membro da equipe Rocket, o vínculo com seus Pokémon não era tão importante. Caso contrário, ele jamais teria enviado Hitmonchan em uma missão suicida antes. A vida era a coisa mais importante. Os treinadores trocaram o Ares e decidiram atacar, subestimando Caim, já que ele só tinha 2 Pokémon. No entanto, eles cometeram um grave erro. Os Pokémon de Caim estavam em um nível completamente diferente dos de Miyamoto. A única razão pela qual os Teis conseguiram resistir a Miyamoto foi a ameaça de Nakajima. Sem ela, eles não teriam sido para ele ou para Caim. Por isso, a morte de Nakajima foi em vão. A coordenação entre Mukrow e Slowpoke era melhor entre todos os Pokémon de Caim. Eles não mostraram nenhuma piedade. Um grupo de Pokémon de nível 20 a 25, muitos deles vulneráveis a Slowpoke, não conseguiu durar muito tempo. Em menos de 3 minutos, todos os Pokémon inimigos estavam mortos no chão. Os treinadores, que tentaram fugir, foram rapidamente contidos pelo poder psíquico de Slowpoke pressionados contra o chão. Isso não os matou, pois Caim não havia ordenado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 314 Investigando a situação. Quando Mukrow e Slowpoke terminaram de lidar com tudo, Caim desceu lentamente, montado em seu Tropius. As árvores eram altas demais, e Caim só conseguiu descer graças a Trópio. Além disso, o efeito intimidador que Tropius exercia era bastante útil, não é? A prova disso foi que Miyamoto olhou fixamente para Tropius debaixo de Caim. Embora não me restasse nenhum Pokémon como treinador, ele ainda tinha um bom olho e conseguia enxergar o poder aterrador daquele Tropius. Pode-se dizer que, além dos Pokémon principais dos oficiais, ele não tinha visto nenhum outro Pokémon com uma presença tão impressionante quanto este Tropius. Era um Pokémon semidragão. Embora não fosse do tipo dragão, seu poder ainda era extremamente forte. Caim, que já havia lutado contra ele antes, possuía um Pokémon tão poderoso porque não o havia usado naquela época. Se ele tivesse feito isso, Miyamoto teria se rendido imediatamente. Um Pokémon do tipo voador e grama, como Tropius, seria o oponente perfeito para um Pokémon do tipo lutador. Miyamoto não podia deixar de se sentir resignado. No entanto, Caim, que estava de costas para Miyamoto, não percebeu a mudança em sua expressão. Mas mesmo que tivesse, não teria feito nada a respeito. Deveria lhe dizer em voz alta que Tropius estava ali apenas para enfeitar, mais para atrair do que para ser eficaz, e que nem sequer queria lutar, já que Caim não conseguia controlá-lo. Mukrow e Slowpoke, ao verem Caim chegar, voaram para ele, aguardando instruções sobre o que fazer com os 3 homens restantes. Os 3, ao confirmarem a identidade de Caim, ajoelharam-se imediatamente, implorando por suas vidas. Caim lançou-lhes um ar rápido, sem lhes dar atenção, e então virou Tropius na direção de Miyamoto. Sorrindo, ele disse: Nos encontramos novamente. Parece que você não está na melhor forma, e... As roupas de Miyamoto estavam em farrapos, indicando claramente que ele não havia se divertido na ilha do julgamento e a recente briga o deixara ainda mais desgrenhado. Agora, sua aparência maltapia contrastava com seu primeiro encontro com Caim, quando ele estava cheio de confiança e arrogância. Ao ouvir as palavras de Caim, Miyamoto esboçou um sorriso amargo. Embora tivesse salvado a própria vida, era evidente que ele apenas escapara de um lobo para cair nas mandíbulas de um tigre. Dessa vez, ele estava verdadeiramente arruinado. Antes de ver Caim montando o Tópio, ele ainda tinha um vislumbre de esperança, mas assim que viu Caim, soube que tudo estava perdido. Vamos, vou te levar a algum lugar, e poderemos conversar com calma, disse Caim. Ao mesmo tempo, ele fez um sinal para Tropius pegar Miyamoto. Miyamoto rapidamente recuou do rio para sua Pokébola, pois era seu único Pokémon restante, sua única esperança de sobrevivência. Tropius o agarrou bruscamente com as patas dianteiras, sem se importar se ele estava confortável ou não. Então Caim disse: Entreguem seus aparelhos de pontuação e equipamentos espaciais, e eu pouparei suas vidas. Ao ouvir isso, os 3 homens se enrijeceram. Entregar seus dispositivos de pontuação e equipamentos espaciais. Sem Pokémon, como eles poderiam sobreviver nesta perigosa ilha de testes? Utilizando apenas seus corpos, era praticamente impossível progredir naquele lugar. Ou talvez você prefira que eu mate e fique com eles eu mesmo? Disse Caim com um sorriso zombeteiro. Os 3 homens que atacaram Nakajima sem hesitar claramente não eram boas pessoas.
E agora, sem seus Pokémon, não tinham mais valor para Caim. Sem outra escolha, eles entregaram seus cintos espaciais e dispositivos de pontuação para salvar suas vidas. Ao menos assim, ainda tinham uma pequena chance de sobreviver. Caso contrário, morreriam na hora. Slowpoke usou seus poderes psíquicos para pegar os itens, juntamente com o cinto da equipe Rocket de Nakajima, que jazia morto no chão, e seu dispositivo de pontuação. Então, ele se teletransportou para perto de Caim, enquanto Mukko voltou a pousar em seu ombro. Caim simplesmente ignorou os 3 homens que ficaram para trás. Assim, Caim tornou-se o verdadeiro vencedor, cavalgando o próprio enquanto este desaparecia lentamente ao longo do rio. Com sua presença imponente, Tropius poderia ser considerado um dos Pokémon mais fortes daquela floresta. E com o sangue semidragão em suas veias, outros Pokémon poderosos poderiam sentir seu poder. A menos que fosse diretamente provocado, não havia muito que pudesse impedi-lo. Após voar uma boa distância e chegar a um local relativamente seguro, Caim ordenou que Trópio descesse. Tropius pousou a conta-gosto e jogou Miyamoto no chão com brutalidade, fazendo-o cair de cara no chão. Agora ainda mais sujo, Miyamoto não teve escolha a não ser suportar. Ele nem podia reclamar da aspereza de Tropius, na verdade, teve que sorrir e fingir que não se importava. Caim e Slowpoke desceram flutuando de Tropius, voando para o Miyamoto desvenhado. Caim sorriu. Bom, agora podemos conversar com calma, certo? Disse Caim. Miyamoto assentiu com a cabeça, sem jeito. Ele ainda se lembrava de como, quando conheceu Caim pela primeira vez, este havia sido arrogante, exigindo respostas às suas perguntas. Mas agora, vendo Mukrow e Slowpoke ao lado de Caim, e Tropius relaxando atrás dele, que outra escolha ele tinha? Será que ele queria terminar como os 3 homens que Caim deixou para trás, despojados de tudo? Não era isso mesmo que esperar pela morte. Ao ver a atitude obediente de Miyamoto, o sorriso de Caim se alargou ainda mais. Então, fala-me sobre o seu grupo, disse Caim. Miyamoto assentiu com a cabeça. Na verdade, ele tinha uma ideia do que Caim queria saber. Se quisesse sobreviver no futuro, talvez só pudesse contar com Caim. Quando Dio ferido, talvez nem conseguisse sair da ilha sozinho. Após organizar seus pensamentos, Miyamoto começou a falar. Meu nome é Miyamoto. Sou membro de um grupo que participa desta competição na ilha de testes. Nosso grupo é composto por 24 pessoas, lideradas por 4 dos indivíduos mais fortes e influentes. Essas 4 pessoas são Regi, um subordinado do tenente executivo Sud da equipe Rocket e o mais forte do nosso grupo. Ele é especialista em Pokémon do tipo elétrico. Aurélia, uma mulher subordinada à executiva ariana da equipe Rocket, especializada em Pokémon do tipo Gama. Vishor, um subordinado do executivo Lucius da equipe Rocket, especializado em Pokémon do tipo Inseto. Lacius, um homem subordinado ao executivo Darius da equipe Rocket, especializado em Pokémon do tipo Gelo. Esses 4 são os mais fortes desta competição. Embora Regi seja um pouco mais forte, os outros 3 têm poder bastante equivalente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 315, definindo o alvo. Ao ouvir as palavras de Miyamoto, os olhos de Caim brilharam com uma luz desconhecida. Qual é o nível de força aproximado desses 4? Se você lutasse contra eles, o que você poderia fazer? Perguntou Caim. Miyamoto pensou por um momento antes de responder. Não sei exatamente quão fortes eles são, já que nunca lutei contra eles. No entanto, qualquer Pokémon que eles enviem é mais forte do que meu Primeape mais poderoso. Mas conhecendo o caráter deles, eles não mostrariam seus Pokémon mais fortes em público. Sendo conservador, eu diria que um subordinado direto de um dos executivos poderia derrotar 2 de mim. Claro, essa é uma estimativa cautelosa. Se eu tivesse que chutar, o Pokémon mais forte deles provavelmente tem uma força semelhante à do seu Tropius. Caim exibiu uma expressão séria. Um Pokémon com força comparável à de Tropius, capaz de enfrentar 2 como Mimoto. Parecia improvável que ele fosse compatível com eles. Tropius ainda não era um Pokémon que Caim pudesse controlar em batalha. Afinal, sua função principal continuava sendo a de montaria aérea. Não havia coordenação entre eles, e Tropius não havia participado do treinamento específico de Caim. De um modo geral, Tropius só poderia ser considerado metade de um Pokémon de Caim. Mesmo assim, embora não pudesse vencer, Caim estava confiante em sua capacidade de escapar, então não havia motivo para ter medo. Além disso, pode haver uma oportunidade de eliminar alguns. Caim refletiu rapidamente sobre o assunto. O que mais? Além dos subordinados dos 4 executivos, há mais 5 indivíduos cuja competência também é notável.
Embora seus chefes ocupem cargos de oficiais de elite, sua verdadeira força reside no ápice do posto de treinadores de elite, por isso na equipe Rocket eles são chamados de pseudo-executivos. Eles também não são fracos, embora, em comparação com os subordinados dos executivos, sejam um tanto inferiores. Se eu fizer uma estimativa básica, se eu enfrentar um oponente sem vantagem de tipo, a luta provavelmente seria de 70-30 a favor dele. Claro, muito provavelmente todos os meus Pokémon seriam derrotados, enquanto eles poderiam manter 2 ou 3 Pokémon, um dos quais poderia estar em plena forma, enquanto os outros estariam feridos e incapazes de lutar. Embora sejam chamados de pseudo-executivos, eles ainda estão no nível mais alto de um treinador de elite. A maior parte de seus recursos é usada para se fortalecer, eles nem sempre treinam seus subordinados ao máximo. Contudo, se treinarem seus subordinados minuciosamente, a força destes poderá não ser inferior à dos subordinados dos executivos. Alguns desses 5 podem estar escondendo sua verdadeira força. Quanto aos outros 15, seus níveis são mais ou menos os mesmos. Eu estaria no meio do grupo. Miyamoto explicou tudo o que sabia de forma direta e objetiva. Afinal, eles não eram aliados, mas rivais. Se Caim conseguisse derrotar ou eliminar qualquer um deles, Miyamoto ficaria satisfeito. O motivo pelo qual ele não havia respondido a Caim antes era o orgulho, mas agora, em uma posição tão vulnerável, dependendo do humor de Caim para sobreviver, ele não teve escolha a não ser responder a tudo o que lhe foi perguntado. Após ouvir isso, Caim noou primeiro para seu Slowpoke. Quando fez as perguntas a Miyamoto, ele já havia instruído o Slowpoke a monitorar sua mente com poderes psíquicos. Se detectasse qualquer perturbação ou comportamento incomum, deveria eliminá-lo imediatamente. Slowpoke balançou a cabeça na direção de Caim, indicando que não havia problemas. Só então Caim pôde confiar em suas palavras. Mas não completamente, ele confiaria apenas em 70%. Ele não acreditava que, entre os subordinados dos oficiais regulares, ninguém escondesse sua força, nem que apenas os subordinados dos executivos possuíssem esse nível de poder. Talvez fosse isso que eles mostraram abertamente, mas e quanto ao que escondiam? Aina ainda se lembrava de sua primeira batalha contra Xandê, quando ele tinha aquela pílula roxa como seu trunfo. Então, pelo menos os 5 com um histórico semelhante ao de Xandê também deveriam ter algo parecido, certo? E aqueles de posição ainda mais elevada não teriam também alguma forma de proteção. Os policiais não os treinaram especificamente para esse teste, simplesmente aconteceu de ser uma boa oportunidade para demonstrar sua utilidade. Treiná-los não é algo que possa ser alcançado em apenas alguns meses. Para terem subordinados mais fortes no futuro, certamente forneceram métodos de sobrevivência. Só não se sabe quais são esses métodos. Contudo, ele podia ignorar os subordinados dos outros oficiais, mas não deixaria escapar aquele que o testou antes de seu retorno. Como não podia confrontar o executivo ou oficial naquele momento, ele atribuiria temporariamente esse assunto a esse subordinado. Cain se considerava uma pessoa muito vingativa. Embora ele não soubesse quem é, Umbra também não me havia dado nenhuma pista. Caim só podia especular. Primeiro, Caim descartou o Surge. Ele é conhecido por seu temperamento explosivo na equipe Rocket e claramente não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Se realmente tivesse sido Surge, Caim duvidava que ele teria saído de Venerion City e nem mesmo Umbra poderia tê-lo impedido. Então, Caim descartou Ariana. Um mês atrás, Caim a viu lutar pessoalmente contra Pisce no Lago da Ira, na região de Johto, e ela esteve sob pressão o tempo todo. Embora não houvesse notícias de sua morte, sua força certamente sofreu um grande abalo. Ela não teria tempo para se preocupar com ele agora. Isso deixou assim 2 pessoas, Lúcio e Dário. Aí nunca havia interagido com esses dois em sua vida anterior, ele apenas ouvira falar de alguns dos eventos envolvendo eles. Então ele não conseguiu adivinhar qual era. Portanto, ele concentraria temporariamente seu alvo nos subordinados desses dois. No entanto, em comparação com os Pokémon do tipo Gelo, Caim achou que seria melhor escolher Vishor, que era habilidoso no uso de Pokémon do tipo Inseto, como seu primeiro alvo. Assim, o primeiro alvo de Caim seria Vishor. Quanto a saber se ele conseguiria derrotá-lo, só tentando. Seus pensamentos se clarearam em segundos, e Caim voltou a concentrar seu olhar em Miyamoto. Lidar com ele era um problema complicado. Se ele tivesse seguido o caráter de sua vida anterior, certamente o mataria imediatamente, mas agora Caim era diferente. Seus inimigos eram claramente mais fortes do que ele naquele momento, então, se conseguisse alguns bons aliados, suas chances de sucesso seriam maiores.
Mas fingir que uma pessoa assim se submeteria com apenas algumas palavras era obviamente impossível. Mesmo que se ajoelhasse e se rendesse imediatamente, Caim ainda hesitaria em confiar nele. Enquanto Caim pensava, Mimoto também refletia. Agora sua vida estava nas mãos de Caim, e se ele quisesse viver, ficar parado esperando não era o seu estilo. Naquele momento, submeter-se diretamente a Caim não era algo que ele pudesse aceitar facilmente. O policial atrás dele não era alguém com quem se pudesse lidar facilmente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 316. Domando Mimoto. Como você pretende lidar comigo? Mimoto, cansado de esperar, decidiu fazer a pergunta diretamente, na esperança de que Caim lhe desse uma resposta clara. Ao ouvir a pergunta de Mimoto, Caim sorriu, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, encontrou uma pedra relativamente limpa e sentou-se. Então, ele fez um gesto para que Mimoto também se sentasse, pois ficar em pé era cansativo. Embora Caim não tenha dito muito, Mimoto entendeu a mensagem. Não parecia que Caim tivesse a intenção de matá-lo. Caso contrário, não teria deixado sentar para conversar. Miyamoto não demonstrou qualquer preocupação com o chão sujo e sentou-se de pernas cruzadas sob uma pia de folhas secas. Ao ver a expressão de Miyamoto, Caim falou diretamente: Então, devo te matar agora ou depois? De repente, a expressão de Miyamoto, que acabara de relaxar, congelou. Ele não sabia o que dizer. Ele não estava jogando conforme as regras. Se Caim ia matá-lo, por que o deixou sentado? Ao ver o sorriso enigmático no rosto de Caim, Miyamoto já não sabia o que pensar. Mesmo que eu diga que me submeto a você agora, provavelmente você não acreditaria em mim, não é? Miyamoto quebrou o silêncio, estabelecendo suas condições, embora seu rosto exibisse um sorriso amargo inconfundível. Em negociações, quem fala primeiro geralmente pede a vantagem. Mas agora que sua vida estava nas mãos de Caim, perder a vantagem era normal. Pensando nisso, Miyamoto aceitou. Não, eu acredito em você, respondeu Caim. Quando Miyamoto levantou a cabeça para o halo, Caim continuou, mas eu não preciso de você. Cada fase era um enigma dentro de outro. No entanto, Caim estava certo. Miyamoto estava praticamente acabado, sua equipe havia sido reduzida a um único Doril, e nem era do seu tipo preferido, lutador. Como se aceitasse seu destino, Miyamoto parou de falar. Mas Caim sorriu ainda mais. Sem o mínimo de provocação, como Miyamoto poderia entender quem estava no comando? No entanto, não é que você seja inútil. No mínimo, sua experiência como treinador ainda está intacta, certo? Ao ver a expressão de Caim entre o riso e a seriedade, Miyamoto decidiu não dizer mais nada. Imaginou que Caim já tivesse decidido seu destino. Mas se você disser que se submete agora, não posso confiar em você, já que você ainda tem um superior poderoso te apoiando. Não sou páreo para ele no momento. Então, como você provará seu valor? Silêncio. Calma. Só quando ele confirmou que precisava falar, Miyamoto começou a responder lentamente. Depois dessa disputa, nem tenho certeza se meu superior sobreviverá. Você tem uma visão bem clara, tombou Caim. Caim prosseguiu. Quando leões e tigres lutam, gatos e cachorros tolos pensam que, por serem animais também, podem participar. No fim, o leão e o tigre saem ilesos, mas esses gatos e cachorros atrevidos acabam servindo de exemplo. Não tenho certeza da diferença entre os executivos e os pseudo-executivos, mas se forem apenas oficiais ou oficiais superiores, estão pedidos a se envolverem demais. Não acho. Ao ouvir a analogia de Caim, Miyamoto deu um sorriso amargo. Afinal, não era essa a verdade. Ele era apenas um membro de baixo escalão da equipe Rocket. Embora tivesse quase a força de um oficial, sua patente real era apenas de capitão, e ele era subordinado direto de um oficial. Não tinha outra opção senão seguir ordens. Agora que estava envolvido nessa situação, ele nem sabia se conseguiria manter a vida. Inicialmente, seu principal objetivo era encontrar um dos subordinados mais próximos de um executivo e aliar-se a ele. Embora sua posição não melhorasse, pelo menos ele poderia garantir sua vida. No entanto, nesse julgamento de 7 dias, e já no segundo dia, ele estava praticamente acabado, com sua vida nas mãos de outra pessoa. Miyamoto compreendia bem sua posição e conhecia seus limites. Se aliasse à pessoa certa, poderia se tornar um oficial. Caso contrário, o posto de capitão seria o máximo que poderia alcançar, especialmente porque seu protetor estava prestes a cair. Então, quando digo que me submeto, não são apenas palavras. Meu objetivo inicial era encontrar alguém adequado entre os subordinados dos executivos.
Tenho certeza de que não sou o único com essa ideia, outros provavelmente pensam o mesmo. No fim das contas, somos todos um bando de vencedores aparentes, mas com um pé no abismo, disse Miyamoto. Se você se aliar a mim, saiba que não sou subordinado direto de nenhum executivo e posso não ser capaz de protegê-lo, respondeu Caio. Miyamoto suspirou. Em que posição ele se encontrava para recusar quando sua vida estava em risco? Pelo menos Caim era mais forte do que pensava, então não foi um mau negócio. Muito bem, vamos parar de perder tempo com palavras inúteis. Vou direto ao ponto. Preciso vencer este julgamento e tenho apoio. Se você se submeter de verdade, talvez eu consiga proteger sua segurança. Mas, eu preciso é de lealdade genuína, não de alguém que me apunhale pelas costas. Quero alguém disposto a me defender com tudo o que for necessário. Caim parou de anular e expôs suas condições diretamente. Os olhos de Miyamoto brilharam. Ele presumia que Caim tivesse apoio, mas não esperava que ele estivesse tão certo de que seu aliado conseguiria lidar com a situação. Ele também não esperava que Caim almejasse o primeiro lugar. Nem mesmo Regi, o mais forte, ousaria afirmar que conquistaria o primeiro lugar. É meu a você pensar bem nisso. Se você já se decidiu, tome este comprimido. É um medicamento que eu criei. Ele melhora a saúde em geral, mas se você não receber o antídoto regularmente, morrerá com seus órgãos internos em decomposição. Não pense que outros podem lhe dar a cura, mesmo um criador de alto nível precisaria de um mês inteiro para investigar e criar um antídoto. Você tem condições de adquirir um reprodutor de alto nível? Você se atreveria? Caim jogou fora uma pílula roxa clara. Não era a pílula falsa que ele usara antes para enganar o Sarin. Era um remédio de verdade, criado usando o banco de dados do sistema. E há mais uma coisa que você precisa saber. Meu objetivo, além do primeiro lugar, é matar um dos subordinados daqueles 4 executivos. Se você tomar a pílula, terá que seguir minhas ordens. Ao segurar a pílula, Miyamoto sentiu-a tão pesada quanto o ouro. No entanto, ele não hesitou. Engoliu tudo de uma vez. Que outra escolha ele tinha? Ficou claro que, se ele não tomasse aquilo, morreria. Então, por que não arriscar com Caim? Afinal, ele morreria de qualquer jeito. E se os planos malucos de Caim dessem certo? Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 317. Um monte de palavras vazias. Ao ver Miyamoto engolir o comprimido sem hesitar, Caim assentiu com satisfação. Miyamoto era uma pessoa inteligente. Isso ficou evidente pelas coisas que ele havia dito e feito anteriormente. Ele era alguém que compreendia claramente sua posição, não tinha grandes ambições. Seu objetivo provavelmente era apenas sobreviver, e ficar mais forte era a maneira mais eficaz de alcançá-lo. Além disso, na recente luta contra os outros 4, ele demonstrou ser alguém que lutava sem hesitar. Se realmente perdesse a chance de sobreviver, arrancaria o maior pedaço de carne do inimigo sem pensar 2 vezes. Uma pessoa inteligente, que entendia sua posição, estava disposta a arriscar a vida e só queria sobreviver. Com tantas qualidades combinadas, ele era um subordinado bastante decente. Claro, desde que ele tivesse lealdade suficiente. Considerando a forma como ele traiu seu oficial sem hesitar, sua lealdade era questionável. No entanto, ele também era um homem que prezava a própria vida, e agora que Caim tinha seu destino em suas mãos, contanto que não o enviassem em uma missão suicida, não haveria problema por enquanto. Quanto a como lidar com ele depois de deixar a ilha, isso será visto mais tarde. Gosto de lidar com pessoas inteligentes. Traga seu Doril, se eu não tratar isso, duvido que dure até amanhã, disse Caim. Miyamoto olhou para ele e, sem hesitar, pegou a Pokébola de Doril e o lançou para fora. Doril mal conseguia ficar de pé. De suas 3 cabeças, apenas uma se movia normalmente, as outras 2 estavam flácidas, e uma delas sequer conseguia abrir os olhos. Caim balançou a cabeça, os ferimentos de Doril eram piores do que ele imaginava. Não durariam até o dia seguinte, na verdade, provavelmente não sobreviveriam mais do que 3 horas. Asterisco, asterisco, Pokémon asterisco, asterisco, Doril grau V de gravemente ferido. Asterisco, asterisco, sexo, asterisco, asterisco masculino. Asterisco, asterisco, nível, asterisco, 31. Asterisco, asterisco, tipos, asterisco, normal mais voador. Asterisco, asterisco, habilidade e asterisco, fugir. Asterisco, itens equipados, asterisco, nenhum. Asterisco, movimentos de ovo, asterisco, supersônico, movimento espero. Asterisco, movimentos básicos, asterisco, triplo ataque, bicada, rosnado, ataque rápido, fúria, ataque furioso, perseguição, arrancar, golpe duplo, agilidade, tumulto.
Asterisco, asterisco, movimentos aprendidos, asterisco, asterisco, ronco. Birra com os pés no chão, derrubada. Asterisco, asterisco, movimentos, teme, asterisco, asterisco, proteger, provocar, asa aérea. O sistema de Caim analisou Dodil e exibiu duas palavras em vermelho ao lado de seu potencial, gravemente ferido. Sua habilidade de fuga não surpreendeu Caim. Isso explicava por que Mimoto o escolheu como seu Pokémon de transporte. É uma boa habilidade para escapar. Isso também refletia a natureza cautelosa de Mimoto. Apesar de se dar melhor com Pokémon do tipo lutador, o único que restava era este Dodil. Embora não estivesse claro se isso foi intencional, parecia óbvio que este Dodil era sua última carta na manga. Uma pessoa que tem medo da morte é mais fácil de controlar. Mantém seu Dodil calmo, eu vou tratá-lo. Caim não se aproximou imediatamente. Embora Dodil parecesse enfraquecido, ainda tinha capacidade para atacar e Caim não queria correr riscos desnecessários. Caim tirou uma Pokébola do bolso e libertou a Bock que havia capturado no dia anterior. Graças a uma pílula cara e ao uso de um spray curativo, seu corpo havia se recuperado bastante. Após uma noite de descanso, seu estado mental também estava melhor. Embora sua capacidade de luta não estivesse em 100%, não estava longe do seu auge. Seu potencial ainda não havia retornado completamente, mas com os Pokédocos que Caine dera naquela manhã, ele deveria se recuperar totalmente em 3 dias. Poderia até ficar mais forte. Miyamoto ficou surpreso ao ver o Abok Caine ser invocado. O tamanho do Abok era enorme, aproximadamente o dobro do de um Abok comum. Ele também pressentiu que aquele Pokémon possuía um poder considerável. Talvez apenas seu Primeape pudesse enfrentá-lo em batalha. Ele olhou para os outros Pokémon de Caim, Slowpoke, Mupro, Topius. Talvez ele realmente pudesse enfrentar aqueles 4 monstros. Ele não sabia por que Caim havia trazido a Bo. Mimoto aproximou-se obedientemente de Dodrio. Ao ver seu Pokémon tão ferido, ele não se sentiu particularmente triste, apenas derrotado. Ele se lembrou dos dias em que serviu sob o comando do oficial da equipe Rocket cheio de arrogância. Não conseguia acreditar que, depois de apenas um dia na ilha de testes, tivesse terminado assim. Ele colocou a mão nas costas de Dodil, acariciando suas penas desvenhadas, mantendo-o calmo. Ao perceber a intenção de seu treinador, Dodil, que estava reunindo energia, quase desmaiou imediatamente. Era possível ver a gravidade dos ferimentos. Abok Amarrius disse Caim calmamente. Abok obedeceu sem hesitar. Seu respeito por Caim havia crescido devido à capacidade deste de curá-lo. Caim impediu que fizesse algo muito grave. Não apertem muito, apenas mantenham nas presas. Miyamoto ficou rígido. Ele pensava que Caim havia invocado Abok por algum motivo importante, mas agora estava claro que era apenas para prendê-los. O que ele estava planejando. Sem ousar se mexer, Miyamoto acalmou o assustado Dodil enquanto eles eram envolvidos por Abok. Uma vez presos, eles só podiam mover os olhos. Caim deu de ombros e disse com um sorriso. Sem querer ofender, mas receio que, ao tratar o Dodil, a dor possa fazê-lo perder o controle, e eu não tenho força suficiente para contê-lo. Miyamoto ficou sem palavras. Será que Caim tinha medo de Dodil ou mais dele próprio? Ele compreendeu que Caim ainda não confiava nele, o que era compreensível. Quanto mais cauteloso ele era, mais Miyamoto se convencia de que Caim realmente planejava confrontar um dos subordinados do executivo. Incapaz de se mover ou resistir, Miyamoto decidiu ficar imóvel. Por sua vez, Miyamoto usou palavras para acalmar Dodil, que ainda estava inquieto. Assim que Abok confirmou que tudo estava seguro, Caim colocou luvas e pegou seu kit de ferramentas. Sob o olhar atento de Miyamoto, Caim desinfetou os ferimentos de Dodil, aplicou medicamentos cicatrizantes, realinhou e imobilizou os ossos quebrados e, por fim, pediu a Miyamoto que abrisse a boca de Dodil para lhe dar um dos mesmos comprimidos que havia dado a Abok, um comprimido que poderia salvar sua vida. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 318. Capítulo 318. O retorno de Primeape. Ao testemunhar em primeira mão toda a sequência de ações de Caim, os olhos de Miyamoto brilharam. Ele não era tolo e percebeu que Caim estava usando suas habilidades especializadas como criador para tratar Pokémon. Então, será que o que ele disse antes sobre o comprimido que deu também pode ser verdade? Miyamoto sentia uma grande empolgação interna. No entanto, o que mais surpreendeu Miyamoto foi: será que existe algum criador experiente por trás de Caim? Com sua experiência, ele pôde reconhecer o que Caim havia dado a Dodil. Ele era um criador avançado da equipe Rocket ou de alguma outra organização.
Agora ele começava a acreditar que o que Caim disse sobre ter um apoio significativo poderia ser verdade. Nesse caso, seguir Caim seria realmente uma desvantagem. Seguir esses 4 monstros era apenas para obter o apoio de seus mentores e para avaliar seu potencial de crescimento. Mas agora, comparando-os, Caim não só tinha potencial, como também uma base sólida, tão sólida quanto a deles. Além disso, com as habilidades que Caim havia demonstrado, ele era pelo menos um criador de nível intermediário, então atingir o nível avançado era apenas uma questão de tempo, dada a sua juventude. Considerando essa perspectiva, o potencial de Caim era ainda maior do que o daqueles 4. Uma ótima perspectiva. Miyamoto, que já tinha 19 anos, não se importava que Caim fosse mais novo. A idade foi realmente um problema. Neste mundo, o que importava era a força. Com força suficiente, mesmo aos 18 anos, alguém poderia se tornar um membro da Elite 4 ou até mesmo um campeão. Caim estava, de fato, demonstrando intencionalmente suas habilidades de criador na frente de Miyamoto, com o objetivo de conquistar sua lealdade de forma mais eficaz. A julgar pelos resultados, a estratégia parecia estar funcionando bem. Após terminar o tratamento, Caim pediu a Bok que soltasse sua presa. Caim, tirando as luvas, disse: Fiz o que pude. Deixe descansar um pouco e não deverá haver grandes problemas, mas não espere que esteja em condições de lutar nos próximos 2 dias. Mimopa assentiu com a cabeça e recuou do Dio para sua Pokébola. Seu rosto demonstrava resignação. Ele sabia que Dudio não seria capaz de lutar por enquanto, mas como sobreviveria nos próximos dias? Não podia depender apenas da proteção de Caim, pois isso o faria parecer inútil. Caim não teria motivos para mantê-lo e preferiria se livrar de um fardo imediatamente. Enquanto pensava nisso, Caim lançou-lhe uma Pokébola. Este é o seu Primeape. Ele é esquentadinho. Pensei em matá-lo, mas ele parecia ter algum valor, então o deixei viver. Considere esse consorte. Miyamoto olhou para a Pokébola em sua mão e, através da janela, viu seu Primeape lá dentro. Seu rosto se iluminou de alegria. Ele não esperava que, depois de perder 3 Pokémon, recuperaria sua carta na manga. Se ele tivesse que escolher, provavelmente teria feito o mesmo. Não é um mau negócio. Ele imediatamente chamou seu Primeape. Assim que surgiu, Primeape quis atacar Caim. Ao verem isso, Slowpoke e Mukrow rapidamente se aproximaram de Caim enquanto a Bok, que acabara de recuar, ergueu a cabeça e olhou friamente para Mimoto e seu Primeape. Se eles fizessem o menor movimento, os 3 Pokémon de Caim atacariam imediatamente. Primeape, não seja impulsivo. De agora em diante, ele é um de nós. Mostre respeito ao senhor. Caim, disse Mimoto rapidamente, interrompendo o temperamento explosivo de seu Primeape. Mimoto já havia começado a mudar a forma como se dirigia a Caim. Primeape olhou para seu treinador com curiosidade e depois para Caim, como se perguntasse: sério? Mimoto não teve outra escolha senão acenar com a cabeça para confirmar novamente. Relutantemente, Primeape coçou a cabeça e fez uma reverência envergonhada a Caim, esquecendo-se completamente da luta anterior com o Pokémon de Caim. Caim, observando a cena, não conseguiu conter o riso. Em particular, Slowpoke, ao seu lado, revirou os olhos. Outro grande idiota, igual àqueles 2 ursarinhos de antes. No entanto, agora que Mimoto tinha seu Primeape de volta, ele se sentia mais confiante. Seu trunfo estava de volta. Embora tivesse investido muito tempo e recursos no treinamento de seus outros Pokémon, nenhum se comparava a este Primeape. Ele havia se empenhado muito mais nisso do que em qualquer outra coisa. Quanto aos outros Pokémon, havia muitos na ilha de teste, ele simplesmente capturaria mais alguns. Embora não tivesse tempo para desenvolver entrosamento ou estilos de batalha, isso não me era necessário para muita coisa. Bastava distrair o Pokémon do oponente. Obrigado, senhor. Miyamoto, no entanto, não deixou que a empolgação por ter Primeape de volta lhe subisse à cabeça. Após um momento de alegria, ele agradeceu rapidamente a Caim. Agora, ele não estava apenas sob a proteção de Caim, sua própria vida estava nas mãos de Caim. Era melhor comportar-se de forma obediente. No mínimo, o retorno de Primeape mostrou que Caim tinha muita personalidade. Ele não temia traição ou desobediência. Ele possuía certas qualidades de liderança. Preparem-se, partiremos em breve. Vamos ver se conseguimos encontrar outra pessoa, disse Caim. Mimoto assentiu imediatamente, levando Primeape até o rio para se lavar. Entretanto, Caim retirou os 4 cintos dos membros da equipe Rocket e os 4 dispositivos de pontuação que havia obtido anteriormente. Primeiro, ele transferiu todos os pontos dos dispositivos dos 4 homens para o seu próprio.
Nakashima ficou em oitavo lugar na última tentativa, então seu dispositivo tinha 5 pontos. No entanto, parece que ele teve sorte em obter cartões de pontuação adicionais ou em roubar pontos de outros, já que seu dispositivo mostrou um total de 8 pontos. Os outros 3 ficaram classificados entre o 20º e o 50º lugar, e cada um tinha 2 pontos. Após transferir todos os pontos para seu dispositivo, Caim agora tinha um total de 17 pontos, o que não era nada mal. Quando Miyamoto voltou, viu Caim transferindo os pontos. Após um momento de reflexão, ele pegou seu próprio dispositivo de pontuação, que mostrava 10 pontos. IP tinha grande respeito por eles, e cada um de seus dispositivos começou com 10 pontos, o equivalente aos 3 primeiros colocados na ilha de testes. Caim olhou para seu dispositivo e acenou com a mão. Fique com eles. No futuro, de quaisquer pontos que conseguimos, eu ficarei com 80% e você com 20%. Agora que você está sob minhas ordens, não posso deixar sua classificação ficar muito baixa no final do teste. Entendido. Miyamoto hesitou por um instante antes de responder. Então, Caim retirou tudo dos 4 cintos de armazenamento. Afinal, essas eram pessoas que haviam sobrevivido na ilha experimental por 3 meses, mas não possuíam muitos itens úteis. A maioria delas trocava quaisquer itens valiosos que obtivessem por coisas que aumentassem sua capacidade de combate. Dê uma olhada para ver se encontra algo útil e certifique-se de limpar esta área, disse Caim na minha moto enquanto pegava alguns itens de uso diário. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 319. A Mulher Estranha. Quando reapareceram, Caim e Miyamoto já estavam caminhando pela floresta. 2 grandes ursarins estavam abrindo o caminho, com Caim e Miyamoto seguindo atrás, o que facilitava muito a travessia pela densa floresta. Quando Miyamoto viu pela primeira vez os 2 ursarins de Caim, ficou estupefato. 2 poderosos ursarins só para abrir caminho. Se Miyamoto soubesse que o verdadeiro propósito do Topius de Caim era usá-lo como montaria aérea, ele não saberia como reagir. É claro que abrir caminho dessa forma era muito mais conveniente, mas também atraía muitos Pokémon selvagens. Ao verem os 2 Ursaring, a maioria dos Pokémon ficou irritada por um momento, mas no fim não ousaram atacar e os deixaram passar. Se os Pokémon fossem um pouco mais fortes e tivessem um território para proteger, os Ursaring causavam apenas danos menores, então geralmente preferiam ignorar os intrusos. No entanto, se eles se deparassem com Pokémon verdadeiramente agressivos e poderosos, não hesitariam em atacar. Mas os Ursaring também eram violentos por natureza, então, contanto que a diferença de poder não fosse muito grande, os 2 irmãos entrariam imediatamente na luta. Se as coisas ficassem muito difíceis, Slowpoke, Mupro e Snazel também se juntariam à batalha. Da mesma forma, o Primiap de Miyamoto era um dos Pokémon que participavam das lutas. Em apenas meio-dia, Miyamoto já havia compreendido a força de Caim com bastante clareza. Se considerarmos apenas Slowpoke e Mupro, eles eram poderosos, mas não no nível dos 4 grandes monstros. No entanto, se Topius fosse incluído, Caim também teria uma chance de lutar. Durante esse tempo, Miyamoto vinha fornecendo informações a Caim sobre os outros treinadores. Se antes ele apenas dava uma descrição superficial, agora revelava detalhes cruciais que Caim poderia precisar saber ao enfrentá-los no futuro. Isso mostrou que Miyamoto havia guardado alguns segredos anteriormente. Ao mesmo tempo, Caim também estava ensinando Miyamoto a controlar o Urso 2. Embora não fosse um Pokémon do tipo lutador, tipo no qual Miyamoto se destacava, ter o Urso 2 sob seu comando adicionou muito poder de combate, especialmente agora que ele só tinha 2 Pokémon em sua equipe. Além disso, os 2 Ursaring ainda acreditavam que o remédio que Caim lhes dera era veneno de verdade, então não ousaram desobedecê-lo. Mesmo que Miyamoto conseguisse controlá-los, eles não ousariam atacar Caim. De repente, os dispositivos de pontuação nos bolsos de Caim e Miyamoto começaram a vibrar simultaneamente. Eles trocaram olhares. De acordo com as regras finais do julgamento, a única coisa que poderia fazer os dispositivos de pontuação vibrarem daquela forma eram fragmentos de mapa contendo as fichas de pontuação. Eles pegaram seus dispositivos de pontuação e ajustaram a direção. Descobriram que, ao apontar em uma direção específica, a vibração ficava ligeiramente mais forte. Após confirmarem a direção, decidiram retirar temporariamente o Ursaring. Eles ainda não sabiam se o fragmento do mapa estava sendo guardado por algum Pokémon ou se alguém já o havia obtido. Seguindo a direção indicada pelo dispositivo, ambos avançaram com cautela. O dispositivo de pontuação só conseguia detectar fragmentos de mapa em um raio de 1 km,
portanto o fragmento não estava longe deles. Quando a vibração do dispositivo se intensificou, os dois pararam ao mesmo tempo e olharam para o interior da floresta. Havia uma pessoa lá, uma mulher. Ela era uma mulher vestida de forma muito provocante. Caine já a tinha visto antes na ilha do julgamento, ela provavelmente era uma das integrantes do grupo de Jasmine. Ao vê-la, Caim franziu a testa. Ele conhecia os membros do grupo de Jasmine, eles haviam se unido para se proteger dos homens na ilha. Mas essa mulher usava roupas excessivamente provocativas. Como-se, como se ela estivesse esperando por alguém, e sua aparência era excessivamente limpa, nada parecida com a de alguém que tivesse sobrevivido na ilha experimental. A fonte da vibração está nela, o fragmento do mapa está em sua posse. Mas essa mulher Mimoto também franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Uma mulher no meio de uma floresta deserta, vestida de forma provocante, sem nenhum Pokémon para protegê-la e nenhum Pokémon selvagem para atacá-la. Ela é uma participante, mas por que está sentada aqui desse jeito? E a expressão dela parece vazia, disse Caine em voz baixa. A mulher era bastante atraente e suas roupas eram sumárias, o que seria uma grande tentação para qualquer homem inexperiente. Mas Caim não era qualquer um em sua vida anterior, fora candidato a oficial sênior da equipe Rocket e vira todos os tipos de mulheres. E Miyamoto, aos 19 anos, já tinha vivido todas as experiências que um jovem deveria, então a mulher não teve muita influência sobre eles. Será que ela poderia ser controlada por um Pokémon? Sugeriu Miyamoto. Slowpoke, confira, ordenou Caim. Contudo, após uma rápida varredura com seus poderes psíquicos, Slowpoke balançou a cabeça, indicando que não havia nenhum vestígio de energia anormal. A mulher estava em plena posse de sua própria consciência. Não importa, vou dar uma olhada, disse Miyamoto, rangindo os dentes e se preparando para se aproximar. Em situações incertas, cabia ao subordinado sair e verificar as coisas primeiro. Aí não o impediu, mas não conseguia se livrar da sensação de que havia algo estranho naquela mulher. Miyamoto saiu da floresta, com Primap bem ao seu lado. A mulher viu Miyamoto se aproximando da floresta, mas seus olhos não demonstravam nenhuma emoção, como se estivesse olhando para um objeto inanimado. Miyamoto aproximou-se lentamente, sem notar nada de incomum, enquanto o dispositivo de pontuação em sua mão vibrava com mais intensidade. O fragmento do mapa estava com ela. Então, por que ela estava sentada ali, imóvel? Esperando por quê? Um alvo. Era uma armadilha. Caim, pensando rápido, finalmente entendeu por que algo lhe parecia estranho. Era a tática clássica do caçador. Deixar a isca mais tentadora em um local fixo e esperar pacientemente que a presa se aproxime para então atacá-la repentinamente e capturá-la com um único golpe rápido. Se fosse apenas um marcador de pontos, talvez ninguém se arriscasse a aproximar-se, mas uma mulher aparentemente indefesa e com pouca roupa seria irresistível para um homem inexperiente, especialmente com a constante atração do fragmento de mapa. E, de fato, depois que Mimoto se aproximou da mulher, um ariado surgiu repentinamente de uma árvore. Então, do outro lado da floresta, um ceifador surgiu correndo. Os dois Pokémon se moveram rapidamente, e seu alvo era Mimoto, que estava se aproximando da mulher. Pressentindo o perigo, Mimoto ficou totalmente alerta, colando rapidamente pelo chão, ignorando as pequenas pedras que arranhavam seu corpo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 320 O Maníaco Mortal. Miyamoto rolou rapidamente pelo chão para se esquivar do ataque surpresa de aliados, enquanto Pimeap bloqueou o ataque de CT. No entanto, o impacto o empurrou para trás por uma certa distância. Kai não se aproximou imediatamente, pois percebeu que a mulher sentada ali não havia se movido. Em sua expressão havia mudado, indicando que não era a primeira vez que algo assim acontecia. Mas por que aquela mulher obedecia tão prontamente? Ela não era uma das subordinadas de Jasmine? Aí não conseguia entender. Um dos atacantes eram aliados, e o outro um CT, claramente não os Pokémon de Jasmine. Então, de quem poderiam ser? Não demorou muito para que a pessoa que Caim suspeitava aparecesse. Seu rosto exibia um sorriso perverso, acompanhado por um parasect, enquanto emergia lentamente da floresta. Ao ver Miyamoto, que estava um pouco desgrenhado após se esquivar do ataque, seu sorriso se alargou ainda mais. Não é o Miyamoto. Por que está tão desleixado? Está interessado nesta mulher? Eu a darei a você. Ah, disse ele, soltando uma risada incontrolável. Ao ouvir sua voz, a mulher que antes permanecia imóvel exibiu uma expressão de medo e pavor. Pô, é claro que é você, seu maníaco pervertido. Como você ainda está vivo?
retrucou Miyamoto, limpando a sujeira do rosto e rangendo os dentes. Ora, se você não está morto, por que eu estaria? Preciso ajudar o grande Vishor a garantir o primeiro lugar, respondeu Paul com um sorriso presunçoso. Você é um degenerado. Tudo isso é claramente obra sua. Essa mulher, você a colocou nesse estado? E você colocou deliberadamente um fragmento de mapa nela para atrair outras pessoas, acusou Miyamoto. Ao identificar o responsável por tudo aquilo, Miyamoto compreendeu a situação da mulher à sua frente, vestida de forma provocante, mas sem qualquer reação emocional. Paulo estalou a língua e respondeu: veja só. Essa mulher é muito esperta, ela sabia que não sobreviveria na ilha da prova e queria encontrar um protetor. Quando ouviu dizer que nós, os recém-chegados, éramos bem fortes, ela me procurou por conta própria. Eu não a forcei. Mimoto moveu-se lentamente, procurando abrigo atrás de Primiap. Desde o momento em que você apareceu, eu soube o que esse pervertido tinha feito. Você quebrou os membros dela e está torturando aos poucos. Perguntou Mimoto com desdenho. Não, 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 isso não é tortura. Isso se chama sacrifício pela arte. Entenderam? Vocês, que só conhecem batalhas e lutas, não têm ideia do que é arte. Ela veio até mim em busca de proteção, então, é claro, eu tinha o direito de usar tudo o que ela tinha. É uma descoberta tão maravilhosa que eu não consegui me controlar. Não consegui me controlar. Ah, disse ele, com uma expressão cada vez mais perturbada e um comportamento mais ousado. A julgar pela sua satisfação, parece que você eliminou bastante gente usando essa armadilha, não é? Disse Mimoto. Eliminar. Que palavra feia. Isto é uma busca por material, entende? Mas, honestamente, todos que caíram nessa eram lixo. Eu nem estava com vontade de coletar nada e nenhuma era moeda. Mas por sorte, você chegou. Ah, Paul gritou com uma risada maníaca. Você é um psicopata do caralho. Matar é matar, por que tornar isso tão assustador? Qualquer um que consiga te suportar deve ter uma mente de aço ou ser tão depravado quanto você, respondeu Miyamoto, com um arrepio percorrendo sua espinha. Ele havia matado muitas pessoas e visto inúmeros cadáveres, mas nunca entendera como alguém podia sentir tanto prazer em mutilar os membros de suas vítimas, torturá-las até a morte e depois colecionar as partes que lhe agradavam como troféus. Aquela mulher era realmente ingênua, apresentando-se voluntariamente como vítima. Ela não sabia que buscar proteção de um estranho poderia levá-la a ser vista como nada mais que uma presa e ser eliminada. Mas agora não havia tempo para se preocupar com os outros, porque o ar daquele maníaco já estava fixo nele. Os olhos de Paul percorreram descaradamente o corpo de Miyamoto, e qualquer um que não conhecesse poderia pensar que ele tinha outras intenções. No entanto, Miyamoto sabia que era algo ainda mais repugnante, um homem pensando em como conservar uma parte do seu corpo. Ei, um homem como você seria um excelente troféu para minha coleção. Vamos lá. Invoque seus Pokémon. Ontem, no avião, se não fosse pela presença daquela pessoa, eu já a teria atacado. Aquele avião inteiro cheio de pessoas tão valiosas para colecionar me deixou tão animado. Exclamou Paul, insano. Não entendo como alguém como Vishou pode ter um lunático como você como subordinado. Ele não teme que você o faça morrer de nojo. Respondeu Miyamoto com desgosto. Mas Paul não se ofendeu com os insultos de Miyamoto, pelo contrário, pareceu encantado em ouvir tais palavras. Pequeno Miyamoto, quanto mais você resistir, mais feliz eu ficarei. Vamos, mostre seus Pokémon para que eu possa vê-los. Disse Paul, rindo como um louco, claramente aproveitando o momento. Miyamoto não trouxe mais Pokémon enquanto os 3 Pokémon insetos de Paul se aproximavam. Miyamoto tinha uma expressão tensa. Se tivesse algum Pokémon disponível, já teria derrotado aquele patife. Ao perceber a situação de Miyamoto, a expressão de Paul mudou e ele disse: Não me diga que você já usou todos os seus Pokémon e só sobrou aquele Primeape? Miyamoto permaneceu em silêncio, sem dizer nada, mas seu rosto estava sombrio de raiva. Paulo ficou ainda mais furioso. Seu idiota! Já ficou sem Pokémon depois de apenas um dia aqui? Quanta inutilidade! E ainda tem a audácia de falar comigo desse jeito? Com apenas um Pokémon, você não tem a menor chance. Estou até perdendo o interesse em te colecionar. Agradeça a toda a sua família por não querer me buscar. Gritou Miyamoto em pensamento. Você acha que só porque me resta apenas um Pokémon, estou encurralado? Eles são apenas insetos malditos, respondeu Miyamoto com desdém. Paul respondeu com uma risada. Ah, você, um idiota que só sabe usar Pokémon do tipo lutador, com músculos e um cérebro de pedra. Pokémon do tipo inseto podem ser do tipo inseto e venenoso, mas muitos deles conhecem golpes do tipo voador. Seu Primiap não tem a menor chance.
Decidirei se vou te capturar depois de te derrotar. Citer, use ataque de asa no Primiape. Ariados, use tiro de teia para desacelerá-lo. Ordenou Po, impaciente. Citer e Ariados se moveram quase simultaneamente. Caim, apareça logo. Não consigo aguentar os ataques desse louco por muito tempo. Mimoto bitou em pensamento, com urgência, ao ver o Pokémon inimigo se aproximando. O Sarind, use Cote no CT. Ordenou Mimoto, tentando ganhar tempo. Sem outra opção para aliviar a pressão, Mimoto teve que invocar o Ursaring que Caine lhe havia dado recentemente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.